Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pro canal, espero que todo mundo goste. Continuando com as nossas sagas de vídeos diários para vocês. Deixa seu like aí para fortalecer o canal, a continuar assim a todo vapor. Se inscreve aí se for novo por aqui, comenta o que você acha dos nossos vídeos, o que pode melhorar, o que pode mudar. E também, se puder, o seu apoio ajuda demais o canal. O link para fazer a contribuição fica no comentário fixado na descrição e deve ter um QR Code passando aí. Sem mais delongas, vamos lá? Esse capítulo começa falando que na primeira noite da competição da herança, teve um total de 2 batalhas, uma na mansão de Yang Tie, o terceiro Lorde, e outra na mansão do Yang Kai, o nono Jovem Lorde. Para ambas as batalhas, nosso prota Yang Kai foi o único que saiu vencedor. Durante a batalha na mansão do Yang Tie, a bandeira e o Jovem Lorde foram capturados pelo nosso prota, enquanto a sua própria mansão continuou perfeitamente defendida mesmo durante a sua ausência. Ao mesmo tempo, outras notícias saíram. O Yang Kai não só tinha Huo Xing da família Huo, o delinquente número 1 da capital central, como seu aliado, mas também a famosa Kyu Himeng, que saiu temporariamente de sua família para apoiá-lo. Era óbvio que, com o jovem mestre da família Huo e a jovem senhorita da família Kyu apoiando ele, Yang Kai se tornou famoso na Cidade da Guerra e muito conhecido na capital central. Nosso prota agora era o centro das atenções e ninguém poderia ser melhor que isso. Vemos um lindo começar do dia com nosso prota treinando enquanto a loirinha o encarava e ele questiona o que era. Ela fala que seu primo estava aqui e ele questiona, ele está irritado? Ela espera por um momento e fala, bem, sim, muito. Nosso prota todo suadinho fala, peça para que ele espere em algum lugar, eu já vou vê-lo, e ela fala sim. Ela se vira antes de sair falando, certo, esqueci de dizer, mas é melhor você ficar aqui hoje. E nosso prota questiona, por quê? Ela fala que muitas pessoas devem aparecer para vê-lo, e nosso prota fala que ele não quer conhecer eles não e era para mandar embora logo. E já vemos um bully com 2 xícaras com um líquido. Seu primo bebia suavemente e fala, seu maldito pirralho, você realmente tem algumas habilidades, não se preocupe comigo e pode usar esses 2 velhos essa noite também. Nosso prota fala, quando as condições não forem favoráveis não é bom agir, não vai ser necessário eles trabalharem bastante essa noite. Um deles sorrindo fala, apenas andamos e fizemos uma baguncinha, o que fizemos na noite passada só tivemos sucesso por causa das habilidades do jovem Lorde Kai. O outro se curda educadamente concordando falando que o jovem mestre disse é verdade, o jovem Lorde Kai tem boas habilidades. Seu primo fala que agora ele já trouxe 30 pessoas com ele, sendo 5 do domínio da alma nascente e o restante no domínio do fundamento puro, sendo mais fraco na 5ª camada. Além disso, seu pai pediu para trazer alguns suprimentos, sendo em sua maioria umas pílulas e o restante são materiais. Não é pouca coisa, mas também não são muito. Nosso prota agradece falando que seu tio era muito generoso, e seu primo fala que já entregou tudo para sua assistente e para o pessoal dela. Nosso prota questiona, você está falando da Kyu Himeng? Seu primo, emburrado, fala, além dela quem mais seria? Maldito pirralho, se dando bem até no campo de batalha com as mulheres, você realmente está vivendo bem a vida. Além disso, eu ouvi da minha irmã que existe ainda uma garota pura, inocente e adorável que vive pensando em você o dia inteiro. Nessa hora, nosso prota se vira e quando alguém chega falando, sobre o que vocês dois estão conversando? Ela fala, parece que eu ouvi alguém falando mal de mim e vemos aquela outra loirinha que a gente já viu passadamente na época da herança lá, você lembra? Aparecendo. O primo do nosso prota começa a rir falando, eu nunca falaria isso. E aqui o Himeng aponta para a outra loirinha falando, Yang Kai, você se lembra dessa garota, certo? Nosso prota fala que era claro que se lembra dela, ela é a irmã mais velha de Lan, faz muito tempo que elas não se veem. A garota fala que sim, foi há uns 3 ou 4 anos a última vez que os viram. Nosso prota fala, a irmã mais velha é impressionante, sua cultivação melhorou muito rapidamente. E sorrindo ela fala, não é nada comparado ao irmão mais novo Yang, mas nunca pensei que o irmão mais novo fosse da família Yang da capital central. Se eu soubesse antes teria lhe dado aquelas 2 sementes que eu te vendi. Seu primo fala, Yang Kai, a irmã Lan agora é uma das melhores da nova geração da família Dong e ela tem muitos admiradores. Nosso prota questiona, é mesmo? Seu primo fala que ela rapidamente aumentou sua cultivação e ficou muito linda. Ele já nem sabe mais quantos jovens estão de olho nela. E ela sem graça fala, jovem mestre Dong, por favor não fique dizendo isso. Toda coradinha, olha pra frente e depois desvia o olhar sem graça. Que o Himeng, nossa loirinha 1, fala, certo. Vocês 3 podem falar sobre isso depois se quiserem. Agora, com todas as pessoas se reunindo, Yang Kai, pode nos dizer quais são seus planos para os próximos dias? Nosso prota em dúvida pergunta, que planos eu teria? Ela responde falando que ele era o mestre desse lugar e a última noite conseguiu uma grande vitória. Ele não estava planejando ficar parado pelos próximos dias, certo? E nosso prota pergunta o que ela sugeria.
Ela fala que ele pode atacar a base do seu oitavo irmão Yang Kuan, que só tem um guerreiro de sangue que estava na oitava camada da alma nascente protegendo ele. Com apenas um e com a sua força atual, não deve ter problema em derrotá-lo. Se atacar ele, você pode levar Gu Ganri ou Jiang Jiu para segurar o guerreiro de sangue e você vai capturar com facilidade o irmão e a bandeira. Nosso prota apontando questiona: você acha que meus irmãos são ovelhas inofensivas? Realmente acha que vão apenas ficar sentados e assistir eu atacar meu oitavo irmão sem tentar me atrapalhar? Ela diz que na última noite, tirando seu irmão mais velho Yang He, cada um dos seus outros irmãos perderam muita força. Nesse momento, eles ainda devem estar se recuperando, e focando em recuperar mais pessoas pelos próximos dias para aumentar o seu poder. Por que eles se importariam em perder tempo para atrapalhar você? E mesmo se eles forem interferir, seria apenas uma perseguição e não um combate real. Se você agir de forma defensiva e rápido, vai ter boas chances de eliminar o seu oitavo irmão essa noite. Nosso prota fala que ela era muito ambiciosa. Tudo o que ela acabou de dizer faz sentido, mas ele não vai atacar o seu oitavo irmão. Em dúvidas, ela questiona: por que não? Se perder essa oportunidade agora, pode ser que não tenha uma oportunidade melhor no futuro. E seu primo concorda com o que ela disse. Ele também acredita que deve atacar essa noite. A loirinha, vendo nosso prota em dúvida, questiona se ele ainda estava pensando no fato deles serem irmãos. E a outra garota fala que o He-Man deve conhecer bastante nosso prota, então deve saber que existe uma razão para essa decisão, certo? Ela questiona qual seria a razão, e vemos ela pensando: então, resoluta, ela fala: agora eu entendi. Nosso prota fala: como você já sabe, então não falaremos mais sobre isso. Ela bufa fazendo beicinho falando: não vou me preocupar em te avisar no futuro. Esse sentimento de mostrar um pouco de entendimento na frente de um especialista não é muito agradável. O primo dele questiona: posso fazer uma pergunta? O que exatamente está acontecendo? Que o He-Man fala: se os dois senhores entenderam, deveria explicar para o jovem Mestre Dong. Não deixe ele tão confuso. O velho fala que ele só conseguiu pensar em um único motivo. Se faltar algo na sua explicação, espera que nosso prota e a jovem senhorita possam explicar. Se o nosso prota atacar essa noite, vai ter um recorde de eliminar 2 jovens lords da família Yang muito rápido. Com isso, vai chamar muita atenção para si próprio. Então, assim que consolidar suas posições, os outros 5 jovens lords vão ter nosso prota como um grande inimigo em comum, forçando eles a se unirem para conseguir derrotá-lo. Então ele teria que enfrentar os 5 jovens lords da família Yang. Como o jovem Lord Kai vai conseguir resistir a isso, uma árvore que cresce demais será destruída pelo vento. E o outro fala que esse velho só consegue pensar nesse motivo, mas se tiver algum outro, nosso prota poderia explicar? Seu primo questiona: é só essa razão? E nosso prota fala que na verdade existe mais uma razão, mas ele ainda não pode dizer, pois se contar as pessoas vão pensar que ele é muito arrogante. Em alguns dias eles vão saber. O velho questiona que se nosso prota pensou em tudo isso, não há necessidade de explicar, eles vão apenas esperar e ver. E a loirinha fala que sempre que conversa com nosso prota, ela começa a entender ele cada vez menos. Nessa hora, aquele segundo jovem mestre da família Xinyang, eu acho, chega falando: jovem Lord Kai, alguém veio procurar uma aliança com você, chamando a atenção da loirinha. Nosso prota questiona se era alguém que ele conhece ou não. E ele fala que o líder disse que conhece nosso prota, que pergunta quem é. Ele diz que é da família Lu e vemos nosso prota loirinho encarando a saída. Então fala: já que ele veio até aqui, deixe ele entrar. Aquele figurante que vimos na pousada aquela vez chega falando: Lu Song cumprimenta sua prima. Que o He-Man fala: sim, você fez um bom trabalho. Ele fala que sua prima era muito educada, ele só veio entregar algumas coisas e não teve muito problema. E questiona: quem é o jovem Lord Kai? Nosso prota se apresenta e ele fala: saudações, jovem Lord Kai, ouvi muito sobre sua reputação, deixando a loirinha sem palavras, e nosso prota falando que parece que a família Lu não poupa nenhuma despesas. Lu Song fala que quando saíram de casa, foi dito que deveriam entregar tudo isso para nosso prota. Além disso, essas pessoas que o acompanharam estão à disposição do nosso prota para que ajude nessa competição da herança. Nosso prota fala: entendido, se esse é o caso então, sintam-se em casa, esse lugar é bem grande e que o He-Man vai ajudá-los a encontrar um lugar para ficar. Se tiverem alguma preocupação, estarei ouvindo. O segundo jovem Lorde lá chega falando: jovem Lorde Kai, mais pessoas vieram! E nosso prota questiona quem era dessa vez. O cara fala que era do Vale por Perflame e a loirinha fala que deve ser Xianman. Não era como se Xianman não quisesse ajudar no primeiro dia, mas nosso prota deve saber como ela é uma garota e mesmo tendo status no Vale de Perflame, não pode fazer grandes decisões. O simples fato dela ter vindo e trazido algumas pessoas deve ter sido muito difícil, e fala para que nosso prota tenha certeza de agradecer. Nosso prota fala para ela não se preocupar, pois faria isso, e fala: venham, vamos dar umas boas-vindas então. A loirinha fala que parece que nosso prota ainda sabe como fazer algumas coisas e parte descendo seu primo falando: fique esperando aqui, depois arruma alguns lugares para você ficar, deixando ele irritado.
Nessa hora vemos a garotinha lá que ficou perdida com o nosso prota na Terra do Mal com seus subordinados. Ela vê a loirinha falando, irmã mais velha que que vem correndo cumprimentar ela. Ela chega sorrindo falando, Xiamã, senti tanta sua falta. E nessa hora, vemos um cara cumprimentando o nosso prota, se apresentando como Fanhang do Vale Puplefém. Nosso prota o cumprimenta falando que ele não era um estranho, então não precisa agir tão formalmente. O cara sem graça fala que antigamente, quando eles encontraram no pavilhão celestial, ele acabou agindo de forma rude com nosso prota, e espera que nosso prota não tenha ficado ofendido, e nosso prota fala que ele deve ter vindo até ali para o apoiar, e era uma honra. Sobre o que aconteceu foram coisas banais e ele já esqueceu. O cara fala que a partir de hoje, ele estava ali para apoiar nosso prota em sua caminhada, e nosso prota sorrindo fala, vamos entrar para tomar um pouco de chá enquanto conversamos. Lá dentro vemos o primo da loirinha irritado pensando, desde antigamente os heróis sempre gostam das belas mulheres, essas lindas jovens vieram apoiá-lo. Agora ele até entendia o motivo do nosso prota ter saído para cumprimentar ela, que estava conversando com a Arolinha, mas nessa hora vemos as duas olhando para ele irritado que disfarça sem graça. Nosso prota entra sorrindo pensando, esse Lu Song. O segundo jovem mestre da família Xiang fala Lord Kai, e nosso prota questiona quem era agora. Ele fala que é um jovem e uma mulher, o poder deles é equivalente à sétima camada do fundamento puro. Eles disseram que se chama Sen Shue Shu e Su Xianhu. Nosso prota se vira falando, eles vieram? E a loirinha questiona se ele os conhece. Nosso prota fala que ela claro que conhece eles. Ele os encontrou durante sua primeira experiência de vida e são da seita Moonviewer. A loirinha questiona, a seita Moonviewer? Se me lembro bem, é uma seita de segunda categoria, e nosso prota fala que sim. O segundo Jovem Lord fala que veio apenas os dois e não parece ter alguém acompanhando eles. Quais seriam as instruções do nosso prota? Seu primo fala que mesmo que sejam antigos amigos, a atitude deles não é as melhores. Nosso prota precisava recusá-los, e nosso prota fala que não vai fazer isso, e pede para que esperem ali um minuto, ele mesmo vai os receber, e vemos a loirinha se sentando, olhando para o lado e vendo seu primo irritado. Lá fora, vemos aqueles dois figurantes que nosso prota encontrou na montanha do Nether, quem se lembra? A garota questiona, irmã mais velha, você realmente acha que ele é o Yang Kai que conhecemos? E se ninguém vier aqui depois de falarmos nosso nome? E o cara fala, irmã mais nova, não acha que está perguntando isso para a pessoa errada? Como vou saber se esse Yang é o mesmo Yang que conhecemos? O mundo é tão grande, deve existir outras pessoas com o mesmo nome. Ela fala, se não for o Yang Kai que a gente conhece, fazer o quê? Então só viemos até aqui para ser expulso, isso vai ser uma pena. E o cara fala que se essa mansão não for da pessoa que eles conhecem, ser expulso não vai ser algo tão ruim. Ao menos vamos poder ir embora sem termos problemas. Nessa hora nosso prota aparece falando, irmã Shen, irmã mais nova Su, sabia que ficariam bem desde a última vez que nos vimos. A garota fala, é realmente o Yang Kai que conhecemos. E nosso prota, vendo os dois o encarando tão sério, questiona, eu estou com alguma sujeira no rosto? O cara fala, irmã mais nova Yang, nos encontramos novamente, e ela diz que ele realmente era uma pessoa da família Yang da capital central. Eles não sabiam disso. Por que ele não nos contou antes? O cara fala, irmã mais nova, a família Yang tem suas próprias regras. Quando seus descendentes saem para a experiência da vida, não podem revelar sua própria identidade. O irmão mais novo não fez isso de propósito. Nosso prota fala, mesmo sendo tarde para saberem, vamos entrar por favor. Ele mostra o caminho e a garota pergunta, sua família é muito poderosa, certo? Ouvi dizer que ocupa 1/10 da capital central e que para atravessar todo o território é preciso viajar de cavalo por 3 dias e 3 noites, isso é verdade? Nessa hora, vemos alguém sorrindo muito fazendo a garota ficar sem graça quando entrou. Alguém, que eu acho ser o primo da loirinha, grita falando, temos algumas sombras aqui, vocês podem olhar, mas não demorem muito, ou será tarde demais para a competição da herança. Nosso prota se vira para a garota deixando ela coradinha falando, não ligue para muitos rumores. O poder da família Yang não é pequeno, mas também não é tão exagerado assim. E diz, entrem, vou apresentá-los. Esses dois são alguns amigos que encontrei enquanto estava andando pelo mundo. Shen Shue Shu e Su Xianhu da seita Moonviewer. O carinha fala que nosso prota na verdade era muito educado, na verdade os dois foram salvos por ele. Se não fosse pelo nosso prota, eles já estariam mortos. Eles devem suas vidas a nosso prota. O primo do nosso prota se apresentando fala que se eles são amigos, agora ele também tem um novo amigo. O figurante também cumprimenta o jovem mestre Dong, e aqui o He-Man se apresenta falando a sua família, assustando a garota. Ele fala, jovem senhorita Kyu, ouvimos muito sobre você e te admiramos. Ele se curva falando, desculpa a pergunta, mas qual é o nome do jovem mestre? E o primo da lourinha simplesmente vira o rosto para ele. Nosso prota encara ela que fica sem graça e então fica mais sério. Shen Shu pergunta se por acaso acabou ofendendo ele. Se sim,
ele espera que ele perdoe seu erro. A garota sem graça balança a cabeça olhando para nosso prota, que ficou em silêncio e assistindo. Lu Song fala para não se preocupar, não era nada sério. Ele não o ofendeu. Ele é apenas uma pessoa solitária e não está muito em comunicação, especialmente com aqueles que não conhecem seu próprio lugar. Nada demais. Deixando o carinha sem graça que fala, então é isso, acabei sendo muito atrevido. O primo da loirinha fala, você veio da seita Monville? Quantas pessoas você trouxe junto para participar da competição da herança? Shenshu fala que vieram apenas ele e sua irmã mais nova para ajudar. E o primo da loirinha fala, quanta bobagem, apenas vocês dois que estão na 7ª camada do fundamento puro. Vocês acham que essa força lamentável te tornam dignos de participar da competição da herança? Ou acham que isso é uma brincadeira de criança? Você sabe o quanto a minha família Lu investiu nisso? 2 mestres da 7ª camada da alma nascente, 1 na 4ª camada da alma nascente, 2 na 3ª camada da alma nascente e 20 no fundamento puro, além de muitos recursos, deixando o primo do nosso prota sorrindo para isso e o outro carinha lá em silêncio. O primo, se virando sorrindo, fala, se planejam ganhar algum benefício, primeiro precisam investir bastante. E para investir, tragam pessoas suficientes para ajudar. Oh, me desculpe, acabei me esquecendo que vocês são apenas de uma seita de 2ª categoria. Você provavelmente não deve ter todo esse poder. Ao menos vão conseguir trazer metade do que minha família trouxe? Se não podem fazer isso, é melhor saírem logo daqui e voltarem para onde vieram. Nessa hora, vemos que nosso prota já estava muito irritado com esse figurante e o outro carinha sem graça grita, Jovem Lorde! Com medo ele fala, Jovem Mestre, você foi longe demais, é melhor você sentar e ficar bebendo seu chá e não falar mais nada. E Lu Song fala, está tudo bem, não está vendo? Nosso prota nessa hora fala, Lu Song, e ele se vira questionando quais são as ordens do nosso prota, que simplesmente fala, mete o pé daqui, fazendo ele questionar, o quê? Nosso prota fala que vai dar 30 segundos para ele sair de sua mansão, senão fará que ele fique ali para sempre. O figurante fica sem graça falando, Jovem Lorde Kai, você está fazendo uma piada? E nosso prota resoluto questiona, eu pareço estar brincando? Agora você tem 20 segundos sobrando, que fica em pânico e em dúvidas falando, ficou maluco? Minha família Lu mandou tantos recursos para ajudá-lo a vencer essa competição de herança e você está me expulsando, você não quer nosso apoio? Minha prima está aqui também te ajudando, ela é a quem mais está te ajudando, você não tem medo de eu sair e ela também ir embora? Nosso prota sombrio fala, se ela for idiota assim para apoiar você, então ela também pode ir embora. Agora você tem menos de 20 segundos. Em pânico ele se vira, prima! Que fala, Lu Song, é melhor você ir, ele é um homem de palavras. Nada que eu diga vai mudar algo, você fez algo que nem mesmo eu posso te ajudar. Ele tenta falar, mas... E nosso prota grita, 15 segundos. Seu ajudante fala, jovem mestre, é melhor irmos. E a mulher que chegou pensa, como você insultou e ridicularizou os outros, essa é a sua punição. Ele se vira saindo, maldito, eu trouxe pessoas e suprimentos para participar da competição da herança e você tem coragem de me expulsar? Se é assim que você quer fazer as coisas, que seja. Vou falar sobre teus atos na cidade e quero ver quem vai ter coragem de te juntar a você. Sua prima pensa, depois das merdas que ele falou, foi a decisão certa expulsá-lo. Se ele continuasse aqui, não ia demorar muito para Yang Kai matar ele. Nosso prota se vira sorrindo, questionando, por que você encorajou ele? Ela fala, sim, eu acabei dizendo uma ou duas coisas para ele, mas o resultado não foi bom? Desde o começo, imaginei que você não queria ele aqui, e nosso prota cruzando os braços questiona, sim, eu queria que ele fosse embora, mas como ele tinha trazido várias coisas, não seria legal simplesmente expulsá-lo sem motivo. Piscando toda safadinha para nosso prota, ela fala, então você deveria me agradecer, não acha? Nosso prota nem responde e se vira falando, irmão Shen, me desculpe pelo ocorrido. E o carinha feliz sorrindo fala que poder ajudar nosso prota era uma honra e não era para se preocupar. Ele só ouviu algumas palavras ruins que nem lembra mais. Agora, mais sério, ele fala, entretanto, expulsar ele desse jeito não vai ser muito bom para a reputação do irmão mais novo. Nosso prota nem dá ideia falando, se ele ficasse seria mais problemático, ainda mais com a péssima atitude que ele tem, mesmo que não fosse alvo dele, ele acabaria entrando em conflitos contra outras pessoas no futuro. Olhando para a loirinha, nosso prota questiona, achei melhor eliminar os problemas antes que fiquem maiores e fora de controle. Mas, me diga, Kyuhimeng, por que não quis ir com seu priminho? Ela fala, não jogue esse problema pra mim, viu? Você acha que sou algum tipo de mulher burra? Lembre-se que foi você quem deixou ele entrar desde o começo, e agora sou eu que vou ter que explicar para o tio Lulieng. Espero que Lulieng possa entender o meu trabalho duro, mas por que ele teve que mandar o inútil do seu filho? Nessa hora, ouvimos alguém gritando muito lá fora, chamando a atenção do nosso prota, que fala que está muito feliz por ela o ajudar a se livrar de Lu Song tão rapidamente. A loirinha questiona, o que está acontecendo lá fora? E nosso prota resoluto fala que apostou com uma pessoa que não poderia provocar.
realmente gostaria de saber como ele vai sobreviver por tanto tempo não enxergando o que é bom. Nessa hora, vemos quem estava fazendo barraco. Era o gordinho que chega gritando: "Seu maldito, você tem coragem de ficar falando mal de mim?" Que questiona: "Me diga, o que eu estou enxergando, o que eu não estou enxergando?" "Ei, Yang Kai, o que aconteceu com aquele merdinha? Por acaso ele estava tentando me roubar sem falar nada?" Nosso prota sem graça questiona: "Mas o que você tem para ser roubado?" Nessa hora, apontando para seus serviçais, ele fala: "Os tesouros desse jovem mestre, tragam-os aqui para dentro." E vemos várias caixas brilhando. Ele fala: "Essas são as coisas que aquele maldito estava tentando roubar de mim. Deve ter ficado louco." A loirinha questiona: "O que você fez com ele?" E o gordinho resoluto fala: "Preguei a mão na orelha dele, quebrei uns ossos e depois joguei ele para fora." E a loirinha, lembrando do seu primo, fica em silêncios. Sem graça, ela fala que ele era Lusong, seu primo, antes de insultar o amigo do nosso prota e ser expulso daqui. Nosso prota fala que Lusong não queria sair perdendo, então tentou roubar o gordinho, mas ele não sabia que ele era o jovem mestre da família Ruo. O gordinho fala: "Então aquele merdinha é teu primo? Que bom que eu peguei leve com ele, ou então já estaria morto." Tio Himeng, como você pode ter um primo idiota como ele? Sem graça, ela fala: "Para de falar disso, por que você sumiu a noite passada? Onde você esteve até agora?" Coçando a cabeça, se desculpando, ele fala: "Eu voltei para casa para pedir meu pai por alguns suprimentos e pessoas." Sorrindo, a loirinha fala: "Oh, mas o teu pai realmente aceitou te dar alguns mestres e alguns recursos?" Ele fala que mesmo não querendo, ele acabou ajudando. Veja você mesmo: uma caixa de materiais de alquimia, uma caixa de materiais para refinar artefatos, a maioria dos materiais de classe céu e algumas classes mistério. Uma caixa de pílulas de cura, pílulas de cultivação e pílulas de restauração de Ki verdadeiro. Além disso, tem mais algumas caixas de artefato para uso. Gritando feliz, ele fala: "Essas 4 caixas são para o jovem Lorde, fique à vontade para pegar." Deixando todos em choque pensando: "Caramba, tudo isso para Yang Kai?" Nosso prota, percebendo algo, fala: "Ei, explique isso direito." E o gordinho sem graça sorri falando: "Não entenda errado, ontem eu fiz uma aposta com meu irmão Yang que ele não aguentaria a primeira noite, mas parece que eu estava enganado e acabei perdendo." A loirinha questiona: "Ei, o que foi apostado?" E nosso prota fala que se perdesse, daria para ele a sua águia de penas douradas. Mas se ele perdesse, hehehe. O jovem mestre da família Ruo concordou em correr 10 voltas peladão pela cidade da guerra, deixando o gordinho sem graça e a loirinha sorrindo muito disso, filho. Coradinho, ele fala: "Uma derrota é uma derrota. Não tem necessidade de ficar explanando nada. Se quiser as coisas, podem esquecer essa aposta. Como eu tive a coragem de apostar, vou manter com a minha palavra." Sorrindo, nosso prota fala: "Então vou pedir para o jovem mestre tirar a roupa e sair correndo peladão." Assustando o gordinho, que fica em choque, falando: "Jovem Lord Kai, não seja assim. Não existe ódio entre nós. Então por que ser tão cruel?" Ele vira para a loirinha questionando: "Que o Himeng, me ajude aqui, estou dizendo algumas palavras, está planejando ficar aí sentado assistindo tudo." Ela fala: "Não tem como eu convencer esse homem, você deveria saber disso." Nessa hora, o gordinho, implorando, se vira para o primo dele falando: "Grande irmão, como você tem um relacionamento próximo com Yang Kai, poderia me ajudar dizendo algumas palavras?" Deixando seu primo sem saber o que fazer. "Não vem não, gordinho. Apostou, vai ter que cumprir. Cadê sua palavra de jovem mestre?" Mas é isso, com essa cena icônica, fiquei com as imagens dos domínios dos cultivos que apareceu até agora no Mauá, também o nível das pílulas que apareceram até agora, os físicos especiais também, porque eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e me agradeça com seu like, seu comentário, sua inscrição se for novo por aqui, e se quiser agradecer mais ainda, a sua doação ajuda demais o canal. Para apoiarmos, o link do comentário fixado é o nosso Pix e também tem na descrição, e deve ter um QR Code passando aí. Qualquer valor ajuda demais e eu agradeço do fundo do coração. Até amanhã.